Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 10 ao versículo 20. Capítulo 5, versículo 10 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entrar nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram a ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, amém. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério muito trabalhoso. Ele pregava, curava e ensinava. Quando a gente lê o Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos Jesus sempre caminhando. Jesus sempre caminhando. Entrava numa cidade, entrava numa casa, ia aqui, ia ali, ia lá. Quer dizer, o Senhor Deus tinha estabelecido para Jesus organograma. Ele tinha que cumprir aquele organograma ao pé da letra. Então ele estava sempre caminhando, viajando, trabalhando, pregando, ensinando, curando. Não parava. Mas é interessante, alguns versículos antes do capítulo 5, Jesus estava no meio de uma grande multidão e ele estava pregando, ele estava curando os enfermos, ele estava atendendo a multidão. E pela descrição bíblica, já era depois do almoço. Na nossa linguagem, vamos pensar aí, 2h da tarde, por aí. Jesus estava lá, pregando, ensinando a manhã toda, uma parte da tarde. De repente, o Senhor Jesus interrompe o seu trabalho e diz: prepare um barco, ou mais alguns barcos. Mas Jesus entrou no barco onde estavam os apóstolos. Entrou naquele barco e disse: para fazer a travessia do braço do mar da Galileia para a cidade dos Gadarenos. E o braço do mar da Galileia era 200 metros abaixo do nível do mar. Então, às vezes em quando dava grandes tempestades naquele braço de mar. Jesus entra no barco, deita na polpa do barco e dorme. Cansado, muito trabalho. E eles começam a fazer a travessia daquele braço de mar. De repente levanta uma tempestade terrível, muito grande a tempestade. E o vento e as ondas se agigantavam, e o barco começou a encher de água, aquele barco. E quando os discípulos começaram a esvaziar o barco, e a trabalhar, e a lutar, trabalhar, a lutar, e esvaziar o barco, e ele enchia de novo, e as ondas se agigantavam, e o vento aumentava, e a tempestade era grande. Eles não queriam acordar o mestre, não queriam chamar Jesus, porque ele estava dormindo, estava cansado. Mas chegou em um momento que disseram:
ou nós acordamos o mestre, ou nós vamos morrer afogados. Aí chegaram: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, olha a tempestade, olha o vento, olha as ondas. Jesus, isso é invenção minha, né? Eu imagino que Jesus assentou-se, espreguiçou-se, não está escrito isso aí, mas estava dormindo e olhou e disse para as ondas: aquieta-te. Repreendeu as ondas, repreendeu o vento, o barco deslizava tranquilamente e Jesus disse a eles: homens de pouca fé. Chegaram na cidade dos Gadarenos. Nessa cidade tem um evangelho que fala que era 2 endemoniados. Nós vamos falar do principal, de um só. Era o mais furioso, era o mais violento, era aquele que ninguém podia amansar ele. Onde é que ele morava? No cemitério. Onde é que ele dormia? No cemitério. Andava sem roupa, despido, completamente despido, em uma situação horrível, era violento, era furioso. Prenderam ele algumas vezes, colocaram na prisão, colocaram na cadeia. Ele pegava os grilhões e as algemas e arrebentava com um fio de cabelo. Ninguém podia com ele, ele era furioso. Você não dá uma glória a Deus aí? Esse glória a Deus não chegou nem no teto, né? Você não dá uma glória a Deus aí? Ele ressuscitou, ele se mexeu na mesa. Os médicos, deram no pé, correram, assustados, né? Só um que era batizado com o Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas e dar glórias e louvores a Deus. Dá um aleluia, irmão. Você não se alegra? Dá glória a Deus. Não é pecado dizer aleluia, não, pode dizer, não? Aí costuraram o homem, colocaram 2 próteses, aqui é tudo platina, estômago de plástico, viaja o mundo todo pregando o evangelho. Era um gadareno, ninguém podia fazer nada, mas Jesus fez um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. Agora, o versículo 15 do capítulo 5, ele traz 3 verdades aqui extraordinárias. Primeiro, quando este homem foi liberto, eu creio que houve um intervalo, né? Ele foi até em casa se ajeitar, porque ela estava despido. Certamente se ajeitar, tomar um banho, se apresentar para a família, se arrumar. Agora ele veio. E a Bíblia diz o seguinte no versículo 15: ele estava sentado aos pés de Jesus. Existe lugar melhor do que estar aos pés de Jesus? Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, lembra? Jesus entrou lá, Lázaro não sei o que estava fazendo, talvez pescando, né? Marta estava lá na cozinha trabalhando, e Marta cozinha, e faz isso, e mais aquilo, e tal, e demorava, e ela esperava Maria, e Maria não vinha. Esperava Maria, Maria não vinha. Esperava Maria, Maria não vinha. Aí ela perdeu a paciência. Minha irmã é muito vadia. Minha irmã é muito preguiçosa. Ela foi lá: mestre, parece que não que ela estava nervosa, mas autoritária. Mestre, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Aí o Senhor Jesus disse, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não é bom estar aos pés do Senhor Jesus? Segundo lugar, a Bíblia diz o seguinte: ele estava vestido. Antes ele andava despido, sem roupa. Agora ele estava vestido. Não sei, né, lá dos gadarenos, qual era o traje deles. Mas vou imaginar que nem um judeu naquela túnica. Tá? Imagino eu que ele se ajeitou, se arrumou, né? E ele estava vestido aos pés de Jesus. Por que será que o Espírito Santo fez questão que ficasse registrado
que ele estava vestido. Eu estava meditando, vestido. Bom, a Bíblia diz que antes ele estava despido, mas agora ele estava vestido. E estava aos pés de Jesus. Então, levando para o campo espiritual, quem não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, ele pode ser um cumpridor dos deveres, pode não ter vício nenhum, ele pode ser uma pessoa leal aos seus compromissos, um bom chefe de família, mas se não aceitou Jesus como Salvador, ele é um defunto ambulante, ele está morto para Deus. Para Deus é um defunto ambulante, ele está morto. Se morrer, está sem a salvação. Então, irmãos, quando a gente se converte, o que acontece? Você aceita Jesus como teu Salvador. Quem já entregou a sua vida a Jesus? Levante a mão. Maravilha. Você tem certeza da salvação? Tem ou não tem? Levante a mão. Muito bem. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, se não me lembro, ele traz uma ilustração mais ou menos, que o espírito do ser humano, o trono dele é bem aqui nesta região aqui, do estômago. O trono do nosso espírito é aqui. E ele está preso aqui por cordões de prata, que mantém o espírito assentado aqui. Antes de conhecer o Evangelho, o nosso espírito estava morto para as coisas de Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, você não vê, olhos não vê, olhos humanos não vê, mas acontece um milagre. O Espírito Santo de Deus, ele veste o nosso espírito. Ele coloca roupa no nosso espírito. A Bíblia diz no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, se não me engano, versículo 22 por aí. Lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? Lembra? Também, eu não leio agora, mas leio em casa. Isaías 61:10 trata desse assunto também. Isaías 61:10 e o Evangelho de Lucas 15:22, eu vou por aí. Diz o seguinte: primeiro, que quando o filho voltou para casa e ele encontrou com o pai, qual é a primeira coisa que o pai fez com o filho? Lembra? Deu um beijo? Não. Calçou sapato? Não. Fez carícia nele? Também não. Mandou trazer roupa nova e vestiu o filho. Foi a primeira coisa. Trocou a roupa dele, vestiu ele. Assim nós somos filhos pródigos. Quando chegamos para o Pai Celestial, Deus olha para aquela roupa suja, imunda, aquela roupa terrível, e Ele manda fazer o quê? Troca a roupa dele. Põe uma vestimenta limpa, bonita, maravilhosa. Quando o Espírito desencarnar aqui, que ele deixar a matéria aqui, oh glória, aleluia, ele sobe para as mansões celestiais. Amém, ele sobe para a glória, mas não com a roupa suja, não com a roupa manchada, não com aquela roupa rota, mas aquela vestimenta linda, branca, maravilhosa. Ele sobe para a casa do Pai. Quer dizer, nós não temos justiça própria, nós somos salvos, somos perdoados, somos lavados pelo sangue de Jesus, pela misericórdia de Deus, pela justiça de Deus, não pelos méritos. Romanos 5 primeiro diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, não é por méritos, não é por justiça própria, mas é pelas misericórdias de Deus. O último, ele estava em perfeito juízo. Três coisas interessantes, né? Antes ele não tinha juízo, era doido, era louco, estava fora dele. Mas agora ele estava, a Bíblia diz aqui, como? Em perfeito juízo. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele estava lá apacentando porcos, assentado com os porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si.
Mas ele não estava em si, ele estava fora de si. Ele viajava, ele comia, ele falava, ele se locomovia, mas ele estava cego espiritualmente. Quando uma pessoa começa a decair da fé, começa a abandonar a vida com Deus, começa a desviar, ele está em perfeito juízo? Está? Levanta a mãozinha, está? Não, não está não. Ele está fora de si. O gadareno, ele estava fora de si. Quem tinha tirado ele de sintonia? Quem tinha tirado as faculdades mentais dele? Quem era? Quem era? Era o diabo, era Satanás. Ele estava completamente fora de si. O lugar onde Satanás age na vida do cristão é aqui, olha. É na mente. Quando um cristão começa a decair da fé, começa a se descuidar na oração, da leitura da palavra, da frequência à igreja, ele está fora de si. Ele perdeu a razão, ele perdeu o juízo. Este homem, a Bíblia diz, ele estava em perfeito juízo, tão em perfeito juízo, que daí ele fez um pedido. É interessante Jesus, né? A gente lê, quanto mais lê, mais aprende, né? E mais chega numa conclusão que não sabe nada também, né? Mas, olha, Jesus atendeu 2 pedidos do diabo. Não me mande para o abismo. Eu disse, tá bom, não vou te mandar. Deixa estar nos porcos, Jesus entrou. Aí o homem fez um pedido e Jesus disse, não. Jesus não é engraçado? É ou não é? É interessante Jesus, né? Ele faz o pedido, Jesus diz não. Ele diz não para mim e para você, sabe por quê? O homem, quando Jesus ia embora, o pedido foi esse: Senhor, deixa-me estar contigo, deixa eu te seguir. Jesus disse não, vai para os teus familiares e vai contar para eles quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. E a Bíblia diz que ele foi e começou a pregar, começou a evangelizar, começou a dar o testemunho dele. E a multidão lá em Decápolis, era um lugar onde havia 10 cidades juntas, né? Ele chega lá, ele prega, ele evangeliza, ele dá o testemunho dele. A evangelização do gadareno era: eu era endemoniado, eu tinha perdido a minha família, eu estava abandonado, eu fui colocado na cadeia, eu morava no cemitério, eu me feria com pedras, eu comia restos mortais, mas eu encontrei um homem, como é o nome dele? O nome dele é Jesus, e ele mudou a minha vida. Aleluia, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. E a Bíblia diz o seguinte: a multidão chorava de tristeza. É assim que termina? Como é que diz? Como é que diz? Leia o último versículo aí do capítulo 5. E a multidão se maravilhava. Do que, irmãos? Da roupa dele? Do traje dele? Da maquiagem dele? Do jeito dele? Não. Do testemunho dele. Do testemunho. Irmãos, nem eu nem você fomos chamados para alisar banco na igreja. Fica glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é bom na hora do culto, a hora que nós estamos reunidos aqui para se alimentar. Mas lá fora, eu tenho e você tem diante de Deus a tremenda responsabilidade de dar o seu testemunho. Não pregar teologia, não querer provar isso e mais aquilo, não. Conte o teu testemunho, o que Jesus fez na tua vida. Você lembra o que Jesus fez na tua vida? Levante a mão. Quem lembra? Os milagres, as maravilhas que Deus fez na tua vida. Você lembra? Quem era você? Quem é você hoje? Hoje tem família, tem trabalho, tem bênçãos materiais, espirituais. Tua vida hoje é uma maravilha. Quem fez esse milagre na tua vida? Foi Jesus. Jesus faz questão que você saia para dar o seu testemunho.
contar quem era você, quem é você hoje, o milagre que Deus fez na tua vida. Terminando, acho que já foi falado aqui, mas eu estou lembrando agora. Tinha um guarda que trabalhava à noite, um policial que trabalhava à noite, noturno. E ele, todas as noites, não passava uma noite, antes de terminar o seu turno de trabalho, que ele não pregasse o evangelho para alguém. Ele pregava mesmo, dava o testemunho dele, dava o testemunho dele, dava o testemunho. Teve uma noite fria, chuvosa, termina o turno de trabalho, chega em casa, se ajeita, se arruma. Quando ele está embaixo da coberta, um frio terrível, que ele está com o corpo bem quentinho, o Espírito Santo vem. Hoje você não pregou para ninguém. Nossa Senhora ia fazer o quê? Olha, vamos acreditar que isso é verdade, né? O que você faria, irmão? Ele pensou, mas só hoje, amanhã. E o Espírito Santo, você não pregou para ninguém. Você não testemunhou para ninguém. Você não deu testemunho para ninguém. Mas só hoje, frio, chuva, Senhor. Mas você não falou para ninguém. Não teve jeito. Ele levantou, se vestiu, pegou a capa de chuva, pegou a guarda-chuva. Quando ele ia indo perto de uma grande ponte, muito alta, vinha vindo um senhor desesperado. Ele encontra aquele homem, fala de Jesus, dá o testemunho dele. O homem soluçando, chorando que nem criança, ele aceita Jesus como Salvador. Quando ele termina de orar, o homem disse, o senhor está vendo aquela ponte? Eu estava indo em direção, ela estava chegando orando. Eu ia me jogar daqui de cima lá para baixo, eu ia me suicidar. Não aguento mais a angústia, a tristeza e os problemas. Se ele não levantasse, o homem ia morrer e ia para o inferno. Irmão, quantos que você não tem testemunhado? Que eu não tenho testemunhado? Que tem morrido sem salvação? Jesus não complica nada. Jesus não diz para o homem, vá fazer 3 anos de teologia, vá fazer um curso, vá fazer isso, mas aquilo. Tudo isso eu não sou contra, não, pelo contrário. Devemos fazer, é muito bom, é lindo, é bonito, maravilhoso. Recomendo que você faça. Mas não para testemunhar de Jesus. Você aceita, o gadareno, né? O que Jesus, como eu disse, ele foi à tarde, termina o trabalho dele. No mesmo dia, ele voltou para onde ele estava. Ele só foi lá para libertar o gadareno e ele voltou embora. Então, irmão, dá o seu testemunho de Jesus. Hoje, né, irmãos? Qual é a conversa hoje, né? Quando se encontram os amigos, no trabalho, para cá, para lá, é discutir futebol. Perca de tempo. Meu time ganhou, meu time perdeu. Larga a mão. Dá o testemunho de Jesus. Discutir política. Que é isso, mas aquilo tal. Nós temos um assunto extraordinário. É dar o testemunho de Jesus. Amém? Repete comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu era um gadareno. A minha vida estava complicada. Mas eu me arrependo, Pai. Hoje, Senhor, eu estou assentado aos pés do Senhor. Eu estou bem vestido, Senhor. Aleluia. E eu estou em perfeito juízo. Eu vou dar o meu testemunho. Eu vou falar do teu amor. Eu vou falar da tua palavra. Eu vou pregar o teu evangelho. Vai falando. Eu vou pregar o teu evangelho. Aleluia, aleluia. Arruma outro microfone que esse já era. Alô. Arruma outro, bem pressa. Alô, alô, alô. Alô. Então repete, meu. Senhor Jesus. Eu estou aqui. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu vou pregar. Eu vou evangelizar. Eu vou ganhar almas.
eu vou dar o meu testemunho. Jamais, Senhor, eu vou me acomodar. Jamais, Senhor, eu vou desanimar. Não, meu Deus, não vou fracassar, não vou cair, não vou voltar atrás, mas eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus.